Olá amigos, eu sou o professor Rafael Salviano, estamos de volta com as nossas aulas de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos encerrar a nossa equiparação salarial para depois falarmos da interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Então vamos lá, equiparação salarial, tese da solidariedade ativa e da solidariedade passiva. Bom, para tratar desse tema nós temos que retomar um conceito que foi dado, que foi passado a vocês nas nossas aulas de empregador. Procura aí nas nossas aulas anteriores e verifique se você já assistiu essa aula. Na aula de empregador, eu falei para você o que significava grupo econômico e o que decorria quando você identificava que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico. Então vamos lá. Grupo econômico são aquelas empresas que estão sob a direção de uma mesma empresa, de uma mesma pessoa ou de um grupo de pessoas. O que isso significa, professor? Bom, isso significa que você olhando para a empresa X, Y e Z, quem manda naquelas empresas, quem determina como aquelas empresas agirão, como aquelas empresas trabalharão, quem faz com que tudo funcione é um empregador, é um único empregador, é uma única pessoa ou é uma empresa. Pode existir também diversas empresas subordinadas a uma única empresa, assim como a uma única família. Às vezes nós temos aí casos em que vários membros de uma mesma família têm empresas do mesmo ramo, elas fazem a mesma atividade econômica que aquelas empresas. E aí nós também consideramos a existência de um grupo econômico. Então, quando as empresas estiverem subordinadas a uma mesma empresa, a uma mesma pessoa ou a um grupo de pessoas que tenham coligados interesses entre si, nós ensejaremos e nós reconheceremos o grupo econômico empresarial, ok? Bom, deste grupo econômico empresarial, nós temos que tirar a solidariedade ativa e a solidariedade passiva. A solidariedade passiva em relação ao grupo econômico empresarial é aquela que denota que todas as empresas daquele grupo econômico, elas serão responsáveis solidariamente pelos créditos trabalhistas dos empregados de todas elas. Olha só, vamos supor que neste nosso grupo econômico X, Y e Z, a empresa X tenha 10 funcionários, a empresa Y tenha 100 e a empresa Z tenha 1000 funcionários. Então o funcionário que é empregado diretamente da empresa X, ele também poderá, em um segundo momento, depois que entrar com uma ação trabalhista e houver qualquer problema de receber aí da empresa X, ele poderá receber da empresa Y, apontando a empresa Y como parte integrante do grupo econômico e, portanto, devedora solidária dos créditos trabalhistas de todos os trabalhadores. Olha que legal. Professor, você falou para mim naquela aula que isso visa fazer com que as empresas aí não esvaziem o poder aquisitivo, o poder econômico de apenas uma empresa e aí joguem as ações trabalhistas todas naquelas empresas e não paguem os trabalhadores, não é isso? É para evitar fraude. É isso aí, amiguinho. Essa é a nossa tese da solidariedade passiva. Então, os empregados da empresa X, os empregados da empresa Y e os empregados da empresa Z, eles são considerados empregados de todas elas, de todo o grupo econômico. E aí, se entrar com uma ação com qualquer uma delas, contra qualquer uma delas, e não receber, vai poder indicar aí como responsável solidário as outras duas empresas e vai receber daquele grupo econômico. Por que isso? Porque quando a gente considera que há um grupo econômico, nós entendemos que é o mesmo empregador, ou que no caso de uma família que mantém um grupo econômico, eles são aí os mesmos empregadores. Então, quando a gente for cobrar, a gente pode cobrar de qualquer um deles. Você lembra que eu te falei que solidariedade é diferente de responsabilidade subsidiária? Na solidariedade, a gente pode ir cobrar de qualquer um dos devedores solidários. Na responsabilidade subsidiária, não. Nessa daí, primeiro a gente tem que cobrar o responsável direto e só depois, se a gente não conseguir receber dele, a gente vai cobrar aí o subsidiário. Quando a gente trata de solidariedade, eu vou poder cobrar tanto da empresa X, quanto da empresa Y, quanto da empresa Z. Então, grave este conceito. Todas as empresas de um grupo econômico, elas são solidariamente responsáveis pelos créditos trabalhistas dos trabalhadores de todas elas, ok? Então a gente parte agora para a nossa
responsabilidade solidária ativa. Solidariedade ativa. Significa o que, professor? Bom, a solidariedade ativa, ela significa que todas essas empresas também poderão ser reconhecidas como empregadoras de todos os funcionários. A passiva é que todas elas vão ter o dever de pagar em uma ação trabalhista, quando ficar devendo para o funcionário. E a ativa é que todas elas serão consideradas empregadoras. Olha que legal, se eu trabalho na empresa X e por algum fundamento jurídico, com algum motivo, eu pedir ao juiz que denote, que assevere que há solidariedade ativa entre a empresa X e a empresa Z, e eu conseguir produzir provas nesse sentido, e ele se convencer, é claro, das minhas provas, eu vou dizer, nós diremos aí, tanto a empresa X quanto a empresa Z poderão ser consideradas minha empregadora. Olha que legal. Então eu posso até pedir que a empresa Z assine o meu contrato de trabalho, assine a minha CTPS. Posso pedir a retificação, inclusive, na carteira de trabalho com relação à empresa Z, passando a ser a minha empregadora. Professor, mas e o que isso tem a ver com a equiparação salarial que a gente está tratando? Você lembra que o primeiro elemento que eu te falei, necessário a se reconhecer o direito da equiparação salarial, é que os empregados, o paradigma e o paragonado, eles trabalhem para o mesmo empregador ou tenham trabalhado para o mesmo empregador? Então é justamente isso, meu amigo. Olha só, se eu trabalho na empresa X e eu sei que uma empresa do grupo econômico, a empresa Z, ela tem um empregado que faz as mesmas coisas que eu, na mesma localidade, com a mesma perfeição técnica e produtividade, que ele tem menos de 2 anos de trabalho naquela função do que eu, e que não existe plano de cargos e salários nas nossas empresas, eu posso pedir equiparação salarial com o funcionário da empresa Z. Por quê? Por causa da nossa tese da solidariedade ativa, que denota que todas as empresas do grupo econômico serão consideradas empregadoras de todos os funcionários daquelas empresas. Então, não pode vir aí, na Justiça do Trabalho, o advogado neste caso, e falar que são empresas distintas. Se eu conseguir comprovar que é o mesmo grupo econômico, considera-se como sendo um único empregador, e aí eu posso pedir a equiparação salarial daquele funcionário da empresa Z. Muito legal isso daí. É muito bom de cair em algumas segundas fases, por exemplo, da OAB, em alguns concursos lá que tem que fazer aí a fase escrita, que tem a fase dissertativa. Então é muito importante você entender isso daí. A solidariedade passiva é que vai fazer com que todas as empresas do grupo paguem os débitos trabalhistas com os empregados. A solidariedade ativa é aquela que reconhece que todos eles são empregadores. Reconhecendo que todos são empregadores, eu posso pedir equiparação salarial com os funcionários de qualquer uma das empresas. Por quê? Porque o princípio da primazia da realidade, intrincado, que faz parte do direito do trabalho, ele denota que, havendo aí empresas com personalidades distintas, personalidades jurídicas distintas, se eu reconheço o grupo econômico, eu estou diante do mesmo empregador. E aí, por força deste princípio da primazia da realidade, a forma ela será deixada de lado. Ah, professor, mas eles são pessoas jurídicas distintas, está lá no papel que eles são empresas diferentes. Por isso que o princípio da primazia da realidade vem e fala, bom, no papel vocês são diferentes, mas na realidade vocês têm o mesmo interesse, vocês são a mesma pessoa jurídica, vocês são o mesmo empregador. Sendo o mesmo empregador, todos vocês vão ter que ser considerados responsáveis pelos créditos trabalhistas e aí decorre que todos serão reconhecidos como empregadores e decorre daí também que eu posso pedir equiparação salarial entre os funcionários de todas essas empresas. Olha que legal! É claro que eu vou precisar de todos os outros elementos que eu já te falei. Quais são os elementos necessários? Bom, que eu tenha menos de 2 anos de diferença do outro funcionário, que a gente trabalhe na mesma localidade, que não tenha plano de cargos e salários, que o nosso trabalho seja com a mesma produtividade e perfeição técnica. Eu vou precisar de todos os elementos. Mas o primeiro deles eu já tenho. Reconhecendo-se a solidariedade, reconhecendo-se o grupo empresarial, eu posso apontar qualquer um deles como empregador. E aí eu posso pedir equiparação salarial com os funcionários de todas essas empresas. Legal? Grave bem isso daí, isso é bastante importante. É bastante legal de se cair em uma fase de concurso, uma segunda fase de concurso.
A súmula 127 do TST, súmula 127 do TST, ela denota a possibilidade de ação fundada na preterição, enquadramento ou reclassificação. Professor, explica melhor isso daí. Bom, a súmula 6, ela falou pra gente que quando houver plano de cargos e salários homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não há que se falar em equiparação salarial. Não é isso? A gente tratou na nossa aula anterior da súmula 6 e é isso que ela fala. Um dos seus itens, ela denota especificamente isso daí. Que, havendo plano de cargos e salários homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não há que se falar em equiparação salarial. E aí você me pergunta, professor, então eu não posso entrar com ação. A súmula já está falando que eu não tenho direito à equiparação salarial se houver plano de cargos e salários, então eu não posso entrar com ação. É isso? É isso. O que a gente tem que lembrar e o que traz para a gente essa súmula 127 do TST é que se houver preterição, você vai poder aí pleitear o reenquadramento ou a reclassificação. Vamos entender isso daí direitinho. Olha só, o plano de cargos e salários, ele tem os requisitos objetivos para que você seja promovido. Então ele traz lá, 2 anos de empresa vai ser promovido ou por mérito ele será promovido. Metade das promoções ela será por tempo e metade das promoções será por mérito, ok? Então você está esperando ali para ser promovido. Você sabe que se você não for promovido por mérito, daqui 2, 3 anos, 5 anos que seja, você terá que ser promovido. Por quê? Porque o nosso plano de cargos e salários, ele garante isso a você. É objetivo. Existe lá uma norma dentro do plano de cargos e salários que fala que com 5 anos você vai ser promovido. E você está esperando lá para ser promovido. Chegou em 5 anos, você não foi promovido. Olha que chato. Você não foi promovido. E aí um funcionário que tem menos de 2 anos, que estava ali, que entrou um pouquinho depois de você na empresa, ele é promovido e você fica para trás. Você foi preterido. Olha só, você foi preterido por um outro funcionário que era para ser promovido depois. E aí, o que acontece? Você não pode entrar pedindo equiparação salarial? Você não pode se socorrer do judiciário? Não, equiparação salarial você não pode, mas você pode ir para o judiciário e falar, olha só, senhor juiz, eu fui preterido. Existe no nosso plano de cargos e salários homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, existe lá uma norma que determina que eu seria promovido, que eu teria que ser promovido. Entretanto, eu não fui promovido, não houve o meu enquadramento. Ou então, eu fui preterido por um outro funcionário. Então eu quero que esse meu direito, constante aí no plano de cargos e salários, homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ele seja respeitado. Então veja bem, você não pode entrar com pedido de equiparação salarial, porque você lembra que o plano de cargos e salários homologado no Ministério do Trabalho e Emprego, ele é excludente da equiparação salarial. Entretanto, você pode pedir sim que o judiciário verifique se está sendo seguido ou não o seu plano de cargos e salários. Se o plano de cargos e salários homologado no Ministério do Trabalho e Emprego está sendo respeitado pela empresa. E aí, se você for preterido, você pode pedir o seu enquadramento ou a sua reclassificação. Se houve o desrespeito, se aquele requisito objetivo foi atingido e você não foi promovido, você pode sim mover uma ação contra a empresa, pedindo para que o judiciário observe aquilo e faça com que a empresa cumpra o seu plano de cargos e salários, ok? Isso aí é bastante importante. Pode haver uma pegadinha na sua prova, falando que ele foi preterido, mas que a súmula 6 do TST, ela determina que o plano de cargos e salários é uma excludente da equiparação salarial. E aí o empregado não teria como entrar com ação perante a Justiça do Trabalho para verificar se o procedimento da empresa está correto. E aí você vai lembrar da súmula 127 e falar, não, ele pode sim entrar com uma ação para verificar a preterição e pedir e pleitear o seu enquadramento ou a sua reclassificação. O que ele não poderá pedir é a equiparação salarial, ok? Amigos, vamos entrar agora na nossa suspensão e na nossa interrupção do contrato de trabalho. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. São dois institutos muito parecidos, eles são bastante parecidos e o nosso examinador ele gosta bastante de colocar isso daí nas provas para tentar pegar você, ok? Então preste bastante atenção nisso daí. Bom,
Interrupção e suspensão do contrato de trabalho, elas se diferenciam por um único item, por um único elemento. Em uma delas, o empregador ele continuará pagando ao seu funcionário salários, ok? Então isso diferencia uma da outra. Na suspensão não tem pagamento de salário, na interrupção tem pagamento de salário, essa é a diferença. Professor, para lembrar isso daí é muito difícil, como que eu faço para lembrar isso daí? Bom, amigo, vamos imaginar que o nosso contrato de trabalho ele é um circuito fechado, olha lá. Vamos imaginar que em cima está o empregador, embaixo está o empregado, deste lado tem uma setinha, tem uma linha ligando o nosso empregado ao empregador. Essa setinha, essa linha é o trabalho, então o empregado ele trabalha para o empregador, ele aluga sua mão de obra ao empregador e no outro lado desse nosso circuito fechado, o empregador ele paga o salário ao empregado. Então olha lá, um circuito fechado, em cima o empregado, embaixo o empregado trabalha para o empregador e o empregador paga salários ao empregado. Vamos imaginar o nosso contrato de trabalho desta forma. As obrigações são as setinhas: obrigação de prestar serviço e obrigação de pagar pelo serviço, ok? Quando a gente está diante, quando nós estamos diante da suspensão do contrato de trabalho, vamos dar uma olhada para o nosso circuito fechado aqui, ó. Colocamos ele numa mesa e vamos dar uma olhada para ele. O nosso circuito fechado está aqui, que é o contrato de trabalho. Em cima o empregado, embaixo o empregador. De um lado o empregado prestando serviços ao empregador e do outro o empregador pagando por esses serviços prestados. Então vamos olhar isso daí em cima da mesa. Quando a gente fala de suspensão, vamos imaginar que a gente suspende de fato esse contrato de trabalho. Suspendendo, tirando ele da mesa, tirando esse contrato de trabalho da mesa, os efeitos do contrato de trabalho eles não persistem, eles estão suspensos. Quando você tira isso daí da mesa, o empregador ele não vai mais ter que pagar salário nenhum para o empregado. Por quê? Porque os efeitos do contrato de trabalho foram suspensos. Grave isso daí, então. Suspensão. Os efeitos do contrato de trabalho foram suspeitos. Então, o empregado não vai trabalhar para o empregador e o empregador não trabalha para o empregado. Não acabou a relação de emprego. A relação de emprego ela persiste. Entretanto, os efeitos daquele contrato estão suspensos, ok? Falamos da suspensão. E a interrupção, professor? Vamos imaginar de novo aqui o nosso contrato de trabalho. Em cima, empregado, embaixo, empregador, de um lado prestando serviços e do outro realizando o pagamento dos salários, ok? Quando a gente fala de interrupção, diferente da suspensão, o contrato de trabalho ele está lá, está vigente, está bonitinho, está acontecendo e aí por algum motivo houve a interrupção. O empregado parou de prestar os serviços ao empregador. Houve uma interrupção do contrato de trabalho, mas não houve uma suspensão dos efeitos. Dessa forma, o empregador ele continua a pagar o salário para o empregado. Olha que legal, e é a diferença básica e é o que você tem que entender. Bom, na suspensão suspende os efeitos do contrato de trabalho de forma total e aí o empregador ele não paga salários ao empregado e o empregado ele não presta serviços, ok? Suspensão. Interrupção, amigo, só interrompeu esse nosso circuito fechado. Interrompeu um dos lados. E qual lado que interrompeu? Interrompeu o lado de prestação de serviços. Então o outro continua ativo. O outro lado do nosso circuito continua ativo. Assim o empregador ele continua com a obrigação de pagar o salário do seu empregado. Então, suspensão do contrato de trabalho, suspende-se todos os efeitos. Interrupção para a prestação de serviços, mas continua a obrigação de pagamento dos salários. É assim que eu quero que você lembre da diferença entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Então, o primeiro elemento eu já te falei. O contrato, o vínculo, ele continua ativo. Só que por algum motivo, ou ele foi suspenso, ou ele está interrompido. A prestação de serviços está interrompida. Nos dois, a prestação de serviços ela inexiste. Você notou que tanto na suspensão quanto na interrupção, não há prestação de serviços. E o que diferencia uma da outra é que na interrupção continua a pagar o salário e na suspensão suspende-se todos os efeitos e aí não paga qualquer salário. Beleza? Essas são as diferenças e as definições iniciais. Artigo 471 da CLT. Artigo 471 da CLT. O que diz pra gente o artigo 471 da CLT? Ele fala da garantia de todos os direitos quando do retorno ao trabalho. Denota que, tanto na suspensão quanto na interrupção do contrato de trabalho,
quando o empregado voltar a trabalhar, ele vai ter todos os direitos que são inerentes àquela categoria, que foram garantidos à categoria. Então, se houve aumento salarial, quando ele voltar da suspensão ou da interrupção, vai haver também aumento salarial para ele. Se foi dado aos funcionários, se foi concedido aos funcionários algum direito do empregador, o empregador falou, olha, vocês terão tal direito a partir de agora. Quando ele voltar, será garantido a ele também esses direitos. Então, na suspensão e interrupção do contrato de trabalho, retornando o empregado a trabalhar, ele vai ter todos os direitos conquistados pela categoria enquanto ele se manteve afastado. É isso que diz pra gente o artigo 471. Prevalece o contrato, sendo possível a justa causa, mas impossível o aviso prévio e a dispensa sem justa causa. Bom, amigos, devemos nos lembrar que na interrupção e na suspensão do contrato de trabalho, o vínculo ainda existe. O vínculo ainda está ativo. Há uma interrupção da prestação de serviços, mas o vínculo está lá. Há necessidade ou não do pagamento, dependendo se for suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, mas é indelével. A gente não consegue se afastar da verdade de que aquilo ainda está acontecendo. Aquele contrato ainda existe, ok? Bom, existindo o contrato, não pode haver a demissão sem justa causa. Por quê? Porque se ele está afastado, não pode o empregador, por qualquer motivo, demitir aquele funcionário, dispensar aquele funcionário sem justa causa. Por quê? Porque apesar de estar ainda ativo o vínculo de trabalho, a interrupção ou a suspensão, eles barram essa possibilidade. Havendo a interrupção ou a suspensão de contrato de trabalho, o empregador ele não poderá demitir, ele não poderá dispensar sem justa causa o seu funcionário, ok? Isso daí é uma norma, isso daí é legal. A gente tem sempre que lembrar disso. Na interrupção e na suspensão não pode mandar embora sem justa causa. Também é impossível o aviso prévio. Por quê? Porque entende o Tribunal Superior do Trabalho e a doutrina entendem que são incompatíveis os institutos. Então vamos supor, o nosso empregado ele está com o contrato de trabalho suspenso. E aí eu vou mandar ele embora, eu sei que a suspensão dele vai até determinado dia, e aí eu falo, bom, vou colocar ele de aviso prévio, e logo que ele voltar já acabou o aviso prévio, eu posso mandar ele embora. Tá errado, não pode. É incompatível a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho com o aviso prévio. Então, primeiro, não pode mandar embora sem justa causa. Segundo, não pode colocar de aviso prévio. Isso aí é norma, isso aí não pode acontecer. Há uma incompatibilidade entre esses institutos. Então está suspenso, está interrompido, vai colocar de aviso prévio? Não. Pode mandar embora sem justa causa? Não. Isso daí é pacífico, ok? Mas vamos falar da dispensa por justa causa. Professor, pode mandar embora por justa causa? Aí pode, amigo. Bom, olha o que se entende, olha o que entende a Justiça do Trabalho e a doutrina. Se o contrato está suspenso, eu não posso mandar ele embora sem justa causa, tem que esperar, e eu também não posso aí colocar ele de aviso prévio. Logo que ele voltar da suspensão da interrupção, se quiser, coloca de aviso prévio, mas antes disso não. Isso daí é pacífico. Mas eu posso mandar embora por justa causa desde que ele cometa alguma das faltas consignadas no artigo 482 e é claro que estejam presentes os demais elementos para a gente aplicar a pena de justa causa, ok? Então olha lá que legal, eu não posso mandar embora sem justa causa e eu não posso colocar de aviso prévio. Mas se ele cometer uma falta grave, se ele bater no empregador, se ele cometer um ato de indisciplina, se ele cometer algum dos atos consignados ali no artigo 482 e esse ato for grave o suficiente para encerrar o contrato de trabalho, aí eu posso mandar embora por justa causa. Então lembre disso daí. Posso só encerrar o contrato de trabalho quando está interrompido ou quando está suspenso em caso de justa causa ou na extinção da empresa e aí por diante. Entretanto, dispensa sem justa causa e aviso prévio são incompatíveis com a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. O artigo 472 da CLT, ele fala da impossibilidade de rescisão ou alteração do empregado em serviço militar. Isso aqui também é bastante importante. Aquele funcionário que está em serviço militar, ele tem o seu contrato de trabalho suspenso. Quando ele está em prestação do serviço militar, quando ele está trabalhando, quando ele está prestando o seu serviço militar obrigatório, não pode haver qualquer alteração do empregado, não pode aí ele sofrer nenhum prejuízo, ser transferido e etc. Enquanto ele estiver em serviço militar obrigatório, a lei denota, a lei garante a ele algumas
peculiaridades, alguns direitos que não poderão aí ser subtraídos pelo empregador. Então não pode transferir, não pode modificar a prestação de serviço e aí por diante, ok? O artigo 474, ele fala da suspensão por mais de 30 dias, que importa na rescisão indireta do contrato de trabalho. Professor, o que é isso? Bom, isso aqui é um limite objetivo para a aplicação da pena de suspensão. Vamos supor que o nosso funcionário ele tenha cometido uma falta grave, mas você achou que não era caso de mandar ele embora, você deu apenas uma suspensão a ele. Você pode dar suspensão mais do que 30 dias? Não, a suspensão ela é até 30 dias. Não pode o funcionário ser suspenso por mais de 30 dias. E se ele for suspenso por mais de 30 dias, aí é reconhecido a rescisão indireta do contrato de trabalho. Aí é como se você tivesse mandado ele embora sem justa causa. Ele vai ter todos os direitos inerentes à dispensa sem justa causa. 40% do FGTS, aviso prévio e daí por diante, ok? Então lembre disso daí. Bom, se eu vou suspender o meu funcionário, eu não posso fazer isso por mais de 30 dias. Eu só posso suspender, eu só posso efetivar uma suspensão a ele por até 29 dias, por até 30 dias. Passou disso, o contrato está rescindindo e eu vou ter que pagar a ele todos os direitos inerentes à rescisão sem justa causa, ok? Vamos continuar e vamos falar do artigo 475. O artigo 475 da CLT, ele fala da suspensão da aposentadoria por invalidez. Olha, amigo, a aposentadoria por invalidez na atualidade, ela é considerada uma suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Porque ela pode ser transitória. O aposentado por invalidez, ele tem que atingir alguns requisitos para que essa aposentadoria ela se perdure no tempo, para que seja um direito adquirido. Enquanto ele não atingir esses requisitos, considera-se apenas suspenso o contrato de trabalho. Então, olha lá, você trabalha em uma empresa e você foi aposentado por invalidez, enquanto você não atingir os requisitos para que aquela sua aposentadoria ela se firme realmente e você passe a ter o direito dali para frente a ser aposentado, esse direito seja reconhecido e não possa mais ser verificado e ser derrogado pelo Poder Judiciário, este contrato de trabalho ele vai estar suspenso. Então, estando suspenso, se você for considerado apto em algum momento, você vai voltar para a empresa na mesma função, com os direitos dos trabalhadores e sem qualquer alteração. Olha que legal. Então, o empregado ali que está em vias de aposentadoria por invalidez, ele foi aposentado por invalidez, enquanto o direito dele não for aí pacífico, não for pacificado aquele direito, ele não atingir os requisitos para o direito adquirido, o contrato de trabalho é suspenso. O contrato de trabalho sendo suspenso, se ele voltar, se ele for considerado apto em algum momento, ele volta para a mesma função, terá todos os direitos garantidos, ok? O parágrafo 1º, direito à função que ocupava, facultado ao empregador, a rescisão sem justa causa e indenizações relativas. Isso aqui significa o quê? Bom, se o empregado estava aposentado e ele retorna aos serviços, não há problema, ele tem direito a exercer a função que ele exercia anteriormente. Entretanto, é facultado ao empregador rescindir o contrato de trabalho e pagar àquele empregado todos os direitos da rescisão contratual. Então, ele não é obrigado, na verdade, a aceitar o funcionário de volta. A partir do momento que o funcionário falou, olha, eu estou aposentado, mas eu voltei, eu fui considerado apto, eu quero voltar para a empresa, é facultado ao empregador falar, olha, tudo bem, legal, você vai ser considerado apto, mas eu não preciso mais de você. Então, a partir desse momento, o contrato está rescindido, aí ele vai pagar todas as multas atinentes, ele vai pagar as indenizações, não há qualquer problema. É facultado a ele isso, mas, em primeira instância, nós devemos entender aí que o funcionário ele terá direito àquela função, a voltar a exercer a função. O que não furta aí o direito à faculdade do empregador em rescindir o contrato de trabalho, tão logo ele volte, desde que, é claro, ele não seja paciente de nenhuma estabilidade provisória. A gente vai tratar já já. Isso acontece quando? Em alguns motivos, em alguns casos, por alguns motivos, o empregado ele passa a ser paciente da estabilidade provisória. E aí, quando ele volta ao trabalho, o empregador não pode mandar ele embora. Um período ali de 12 meses aproximadamente. A gente vai entender isso aí lá na frente. Então, nesses casos, ele não poderia mandar embora. Se ele não for paciente de estabilidade provisória, pode ser mandado embora, é faculdade do empregador. E o parágrafo 2º, possibilidade de dispensa do contratado se houver ciência inequívoca da substituição. Eu vou contar a historinha para você entender isso daí. Bom, o meu empregado, ele foi para aposentadoria, ele foi se aposentar, ok?
e aí ele está lá, está esperando a aposentadoria por invalidez, atingir os requisitos e ser direito adquirido, mas ainda não é. Naquele meio tempo, eu tive que contratar um outro funcionário para fazer as funções que ele exercia, para exercer ali o trabalho dele, porque eu estava sem um funcionário, que ele estava me prejudicando. E aí eu contratei esse funcionário. Quando eu contratei esse funcionário, eu falei para ele, olha, eu vou colocar aqui no papel, tá? Você está sendo contratado para cobrir aí o meu funcionário tal, que está em vias de aposentadoria por invalidez. Então ele está aposentado, mas o contrato de trabalho está apenas suspenso. Pode ser que uma hora ele seja considerado apto e volte, ok? Então eu estou te contratando para cobrir esse funcionário. Se ele voltar, amigo, infelizmente eu vou ter que te demitir, certo? É isso que fala para a gente o nosso parágrafo 2º do artigo 475. Se você contratar esse funcionário e falar para ele que ele está cobrindo a suspensão do contrato de trabalho em virtude daquele funcionário que está em vias de aposentadoria por invalidez, quando você mandar esse daqui embora, você não vai precisar pagar as multas seletistas. Então você não vai precisar pagar o 40% do FGTS, você não vai precisar pagar aviso prévio e daí por diante, certo? Lembre bem disso daí. Então se eu não falei para ele, se eu contratei e não falei nada que ele estava em substituição, aí não. Ele tem que ter ciência inequívoca de que ele está substituindo um funcionário que pode voltar a qualquer momento, que está em suspensão do contrato de trabalho. Se ele não tiver ciência inequívoca, se não houver um papel lá ou testemunhas falando não, quando ele foi contratado ele sabia sim. Se não conseguir provar, aí ele vai ter direito a todas as multas e todos os direitos decorrentes. Entretanto, se foi avisado a ele, se ele tinha ciência inequívoca de que ele estava substituindo um funcionário em vias de aposentadoria, aí, amigo, ele não vai ter direito às multas e outros direitos, ok? Isso aí é o que traz pra gente o artigo 475 da CLT. Por quê, professor? Porque, amigo, o empregador ele também não pode ser tão prejudicado dessa forma, não é mesmo? Se ele contratou ali alguém para substituir aquele funcionário que está em vias de aposentadoria, porque hoje a aposentadoria por invalidez ela é reconhecida como uma suspensão do contrato de trabalho e ela pode ser revertida a qualquer momento, desde que o funcionário ele se encontre apto ao trabalho, o empregador ele também não pode pagar por aquilo. Eu contrato alguém, coloco no lugar dele, dou ciência de que ele está sendo aí contratado em substituição ao funcionário, e aí o funcionário volta, eu tenho que pagar os 40% para ele? Não tem cabimento, né, amigo? Então o próprio Estado, a própria legislação vem e fala que nestes casos não vai ter que pagar os 40% e etc, ok? Então vamos tratar agora das hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Vamos falar das hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. A primeira delas é o afastamento previdenciário após o 15º dia, ok? Houve uma medida provisória há pouco tempo que transformou isso em 30 dias, mas esquece isso daí que essa medida provisória caiu. O afastamento previdenciário agora é após o 15º dia, ok? Após o 15º dia, ele começa a receber o benefício da Previdência, ele começa a receber o benefício do INSS. Se ele está recebendo do INSS e não está recebendo do empregador e não está trabalhando também porque ele está afastado, estamos diante de uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Então o primeiro aí, afastamento previdenciário após o 15º dia, porque a partir daí, quem vai pagar a ele é o INSS os salários e ele não está prestando serviço por causa do seu afastamento, suspensão do contrato de trabalho, lembre sempre disso daí. Aposentadoria por invalidez, eu acabei de falar para você, aposentadoria por invalidez, enquanto ele não atingir os requisitos para que aquele direito seja adquirido, para que de fato ele se aposente e não haja possibilidade de reversão, é considerada suspensão do contrato de trabalho, ok? Lembre bem disso daí também. Enquanto ele não atingir os requisitos e aquela aposentadoria, ela não for aí, ela não transitar em julgado, ela não for o direito adquirido, estamos diante de uma suspensão do contrato de trabalho. Prestação de serviço militar. Amigo, na prestação de serviço militar também é uma suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Porque o funcionário não vai trabalhar, mas ele também não vai receber por aquilo ali. Porque quando ele está prestando o serviço militar, o próprio Estado, o próprio governo, paga a ele uma determinada quantia. Então o empregador não será obrigado a pagar os salários dele enquanto ele estiver prestando serviço militar obrigatório, ok? É claro que pode haver uma pegadinha aí. Por exemplo, aqueles que trabalham meio expediente.
Então ele está em serviço militar obrigatório, ele não trabalha na parte da manhã, mas ele trabalha na parte da tarde. Bom, o empregador não precisa pagar a ele o salário da parte da manhã, mas o da parte da tarde é claro que vai ter que pagar porque ele está trabalhando, tem que receber, ok? Greve. Amigo, é bastante importante isso daqui também. O TST entende hoje que a greve ela é uma suspensão do contrato de trabalho. E o que isso significa? Significa que se você, da sua empresa, saiu de greve, independente se aquela greve é legítima ou não, independente se vocês vão atingir o objetivo ou não, independente se nós lá na frente vamos ter o aumento salarial e etc., isso é considerado uma suspensão do contrato de trabalho. Então, enquanto perdurou a greve, o empregador não tem que pagar os salários do empregado. Olha só, professor, mas eu estava de greve, eu estava brigando por um direito meu. Sim, mas a doutrina e a jurisprudência elas já se pacificaram nesse sentido. Se está de greve, está de suspensão do contrato de trabalho. Se está de suspensão do contrato de trabalho, o empregador não vai ter que pagar os salários. Lembre assim, a greve ela é o maior meio de coerção do empregado para com o empregador. Ela é a maior forma de coerção do empregado para com o empregador. Só que ela vai gerar problemas para os dois lados, ok? Não estou falando que não tem que fazer greve, pelo contrário. Há o direito à greve, o direito é constitucional e se houver a necessidade vai fazer greve, ponto final. Entretanto, tem que lembrar sempre, o sindicato tem que lembrar e os próprios trabalhadores têm que lembrar. É suspensão do contrato de trabalho. Se ficar muito tempo de greve, esse pessoal vai ficar todo esse tempo sem receber. A não ser que a empresa lá na frente ela pague por mera liberalidade isso daí. Entretanto, hoje o TST e a doutrina elas entendem que a greve é uma suspensão do contrato de trabalho, então não vai pagar os funcionários os dias de greve, ainda que a greve seja legítima, ok? Prisão provisória. Amigo, a prisão provisória ela também não gera qualquer dever, ela não gera qualquer problema ao trabalhador. Por quê? Porque o preso provisoriamente, ele não transitou em julgado, ele foi acusado, mas o princípio da inocência que está intrincado no nosso sistema jurídico, ele denota que só vai poder sofrer qualquer punição o empregado que tem, a pessoa, aliás, que tenha provado, que seja provado contra ela algum crime, que ela cometeu algum crime. É a presunção da inocência. Então ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito do processo. Neste caso, a prisão provisória, então, ela não vai gerar qualquer efeito ao contrato de trabalho. Entretanto, por não estar trabalhando, ele não vai receber também. Então é considerado aí uma suspensão, uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Licenças não remuneradas em geral. Se ele saiu para tratar de um assunto particular, se ele pediu para o empregador se ausentar, colocar ele de licença sem vencimentos, não tem qualquer problema. Ele precisa resolver um problema particular e etc. Neste caso, ele também não vai receber, é considerado uma suspensão do contrato de trabalho. Suspensão disciplinar. Amigo, a suspensão disciplinar, o próprio nome já diz. Na suspensão disciplinar, ele cometeu alguma falta e pelo tempo que ele ficar suspenso, ele não vai receber o seu dinheiro, senão não seria uma pena, não é mesmo? Suspensão para inquérito disciplinar para apuração de falta grave. Suspensão para inquérito de apuração de falta grave. Bom, alguns funcionários, eles detêm uma estabilidade provisória. E para ser mandado embora, ele só pode ser mandado embora depois que houver um processo judicial de apuração de falta grave. Um inquérito judicial de apuração de falta grave. Então, neste tempo, a gente vai tratar disso já já. Neste tempo que ele estiver respondendo esse inquérito, considera-se o contrato de trabalho suspenso. Afastamento para realização de curso, qualificação profissional. Ele quer fazer algum curso de qualificação profissional, pediu para o empregador, olha, eu quero fazer tal curso, vai ser bom para mim, para você, não tem problema, vai fazer, não vai receber os salários, suspensão do contrato de trabalho. Vamos falar agora das hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Olha lá, o primeiro, encargos públicos de curta duração. Lembrando que na interrupção do contrato de trabalho, ele não está trabalhando, mas o salário continua sendo pago a ele. Encargo público de curta duração, vai ter que ir lá, por exemplo, ser mesário das eleições. Encargo público de curta duração, se ele fosse trabalhar o domingo, ele não vai poder trabalhar porque ele vai ser obrigado a participar, a ser mesário, e aí o empregador vai ter que pagar a ele da mesma forma este salário por aquele dia, apesar de não trabalhado, ok? Afastamento por doença até o 30º dia. Aqui, mais uma vez, a medida provisória dizia que era até o 30º dia, e aqui eu falo para você que retornou até o 15º dia, ok? Lembre disso daí.
Então, o afastamento por doença até o 15º dia, o empregado não está trabalhando, mas até o 15º dia quem paga é o empregador, quem paga os salários é o empregador. Então, se o empregador paga os salários, a gente está diante de uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Descansos trabalhistas remunerados, o DSR. Você lembra que eu te disse que o domingo, preferencialmente, ele deve ser descansado e o empregador pagará ao funcionário aquele dia de serviço para que ele descanse? É isso aí. Então, se ele está pagando e não está trabalhando, interrupção do contrato de trabalho. Afastamento por aborto. Amigo, a funcionária está grávida e aí por algum motivo ela abortou. Ela vai ficar 1 ou 2 semanas em casa, dependendo do que o médico disser, aliás. E aí, isso daí vai ser considerado um caso de interrupção do contrato de trabalho. Por quê? Porque ela não vai se afastar pelo INSS, não vai ser o INSS que vai pagar ela. Ela não vai trabalhar, mas vai continuar recebendo por aqui o salário que recebia se estivesse trabalhando, ok? Licença remunerada concedida pelo empregador. Se o empregador, por qualquer motivo, falou, olha, eu vou fazer um curso de qualificação profissional, o empregado diz ao empregador, vou fazer um curso de qualificação profissional. O empregador fala, beleza, é muito bom para a empresa, eu vou até ajudar você. Você vai continuar recebendo seus salários. A gente está diante aí da interrupção de contrato de trabalho, porque apesar de não estar trabalhando, ele continua a receber. Interrupção nos serviços da empresa resultante de causas acidentais ou força maior. Aconteceu um desastre natural, a empresa lá está parada. É culpa do empregado aquilo? Não, então o empregado não pode perder. Então continua a pagar o salário até que retome as atividades da empresa. Licença maternidade. A licença maternidade também é hipótese de interrupção do contrato de trabalho, pois ele vai continuar recebendo do empregador por um determinado tempo, ok? Isso aí é por um determinado tempo, não é para sempre, até que encerre aí a licença maternidade. O artigo 392A, ele fala que a adoção, a empregada ela também terá o mesmo direito da licença maternidade. Quando a gente for falar de proteção à maternidade, a gente volta a tratar disso daí. E a licença paternidade, ele também vai faltar ao trabalho, não vai trabalhar e continuar recebendo. Além de todas essas daí, tem aqui que todas as hipóteses do artigo 473 da CLT, ela também será considerada como interrupção do contrato de trabalho. Vamos jogar lá na luz e lembrar disso daqui rapidinho? Olha lá. Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. 5 dias no caso de gala, casamento. 5 dias por licença paternidade, tudo interrupção do contrato de trabalho. Por 1 dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Então foi doar sangue, comprova lá, pode ir 1 vez a cada 2 meses que não será descontado o salário. Então é caso de interrupção do contrato de trabalho. Até 2 dias consecutivos ou não para o fim de se alistar como eleitor nos termos da lei respectiva. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar, a gente já falou, para comparecer em juízo. Então vai ser testemunha, tem algum processo, está movendo algum processo, tem que comparecer em juízo, também é caso de interrupção do contrato de trabalho. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Então vai fazer alguma prova para entrar em alguma faculdade, também a interrupção vai receber aquele dia mesmo sem trabalhar. Pelo tempo que se fizer necessário quando na qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro, ok? Então são essas aí as causas de interrupção. É isso quando acontece interrupção do contrato de trabalho. São as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Amigos, falamos então da nossa interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Encerramos esse bloco por aqui. Forte abraço e bons estudos a todos.